Olá, irmãos queridos, bem-vindos a mais uma partilha entre irmãos. Nós aqui na comunidade Bom Pastor, você aí na sua casa, no lugar onde você está, sei lá onde é que você está, mas juntos compartilhando a palavra de Deus, a fé da igreja, o catecismo da Igreja Católica. Queremos convidar você a ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Quando você compartilha, quando você curte, quando você comenta o nosso podcast, você está ajudando a gente lá naquelas contas que o computador faz a chegar a mais gente. Então, vamos fazer isso. Tenho certeza que você pode compartilhar com alguém que precisa talvez ouvir uma palavra da parte do Senhor para dar um fôlego. Então, vamos nós. E a gente vai estar ajudando nessa obra de evangelização. Laura Beatriz, minha irmã, estamos juntos mais uma vez. Bem-vinda, tudo beleza? Ô, Padre Antônio, bem-vindo também. Quando o senhor fala assim, bem-vindo, eu lembro logo daquele bem-vindo Espírito Santo, né? Que é lindo. E como é bom dizer. E bem-vindo mês de junho, mês lindo. Eu sei que tem toda uma repercussão especial no seu coração esse mês de junho, por causa da festa do Sagrado Coração de Jesus, né, Padre Antônio? Eu gosto muito. Daqui a 2 dias a gente está celebrando, né, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus e no sábado seguinte, o Imaculado Coração de Maria. É tão bonito, juntos, né? Claro, tem que estar junto, tem que estar junto. Como aqueles quadros, né? Exato. O São João Eudes, que foi talvez o santo que formulou de maneira mais interessante teologicamente, né, a devoção ao coração de Maria e também ao coração de Jesus. Ele sempre representou esses dois corações como um só. Ah, é? Porque no fundo, que o que você encontra no coração de Maria é exatamente o que você encontra no coração de Jesus. Então, uma entrega absoluta à vontade do Pai, uma rendição total, né, à vontade de Deus, ao propósito de Deus. No coração de Maria você só encontra Jesus. Para qualquer lado que você olhe no coração de Maria, você só encontra Jesus. Então, ele representava como um coração só, ele falava como se fosse um coração só. Tanto é que o emblema das religiosas que foram fundadas, né, por São João Eudes e até hoje são 2 corações, como se fossem 2 traços, formando um coração só. Né? Então, lembrando disso, né? Na verdade, agora tem um terceiro coração que tem que ser um só com esses 2, que é o da gente. Que é o nosso. Né? Então, deve se encontrar no nosso coração aquilo que se encontrava no coração de Jesus e de Nossa Senhora, que é um desejo verdadeiro de fazer a vontade do Pai, né? Em tudo ser um sim à vontade do Pai. Então, não teria como, né? É verdade que esses 2 corações já foram celebrados um pouquinho mais longe um do outro, mas foi São João Paulo II que, né, foi São João Paulo II que juntou? E aí ficou bonito. Que lindo, hein? Ficou legal. Né? No sábado seguinte ao coração de Jesus, o coração de Maria. Né? Então... E Padre Antônio, me lembra aí, porque um ano eu fui na catedral. O dia do Sagrado Coração de Jesus também é o dia de oração pela santificação dos sacerdotes, é isso? Um padre... No mundo inteiro? Um padre italiano que fundou a congregação de Jesus Sacerdote, ele teve essa inspiração da parte de Deus de que o dia do Sagrado Coração de Jesus fosse um dia especialmente dedicado na igreja, que fosse uma jornada, como o pessoal gosta de falar lá fora, né? De orações pela santificação do clero, né? Dos sacerdotes. Às vezes, porque como a festa do Coração de Jesus, normalmente ela é uma festa que mobiliza as paróquias, aqui no Rio costuma-se fazer isso. Se antecipa encontros de oração do clero para a quinta-feira. Entendi. Para que o clero reze junto. Possa estar. Mas a jornada de oração pela santificação do clero, de fato, é o dia da festa do Coração de Jesus. Porque o Coração de Jesus é um coração sacerdotal, né? Eminentemente sacerdotal. No Coração de Jesus, tudo tinha a ver com isso.
fazer a vontade do Pai, manifestar amor ao Pai e salvar aqueles que estavam perdidos. Então, em tudo, o coração de Jesus sentia, pensava, amava, trabalhava para essa obra sacerdotal, né? Sacerdote tem outra palavra que significa a mesma coisa, pontífice, significa ponte, né? Ser ponte, né? Então, no coração de Jesus se encontram de novo o coração de Deus e o coração do homem. No coração de Jesus há uma ponte entre o coração do Pai e o coração de cada um de nós. Então, o coração de Jesus é eminentemente sacerdotal e eucarístico, porque é um coração que se oferta, né, que é sacerdote sendo entregue, se dando por nós, sendo sacrificado por nós, né? Por isso se costuma dizer que o coração de Jesus é o coração de alguém que é sacerdote e vítima, ou seja, alguém que oferece ao Pai adoração, oferece ao Pai intercessão pelos homens, mas ele não oferece outra coisa, ele oferece a si próprio, né? Então Jesus é sacerdote, altar e cordeiro. Durante o tempo pascal, a gente ouve essa expressão na celebração da missa, né? Jesus supre perfeitamente tudo o que é necessário para que o nosso relacionamento com Deus seja um relacionamento de amor, de completude, né? Jesus preenche perfeitamente o abismo que existia entre nós e Deus. Então ele é sacerdote, altar e cordeiro, que eram os três elementos que existiam separados no culto do Antigo Testamento. Um era o sacerdote, que oferecia o sacrifício. Outro era o cordeiro, que era sacrificado. E outro era o altar, sobre o qual se oferecia o sacrifício. Em Jesus, na cruz, essas três coisas são uma só, ele próprio. Então, ele é o perfeito culto de adoração ao Pai, ele é a perfeita ação de graças, ele é a perfeita satisfação do coração do Pai, ele é o perfeito representante dos homens diante do trono do Pai, ele é a perfeita bênção do Pai a nós, ele é a perfeita provisão do Pai para todas as necessidades da gente. Então, o nosso relacionamento com o Pai em Jesus, ele é levado à sua perfeição, à sua plenitude. Por isso ele é sacerdote, altar e cordeiro. As três coisas que representavam a aliança antiga, o jeito de adorar antigo, enfim, no Novo Testamento, tudo isso se realiza plenamente em Jesus, no seu coração sacerdotal e eucarístico, derramado no sacrifício da cruz, que se perpetua na vida da igreja, na Eucaristia. Então, nessa festa linda, festa não, eu aprendi, solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a igreja vem relembrar que Jesus é o sacrifício, o altar e rei. E o sacerdote. E o sacerdote. Padre Antônio, a imagem do Sagrado Coração de Jesus, ela atrai de uma forma, inclusive, pessoas afastadas. Eu percebo, às vezes, na igreja São Paulo Apóstolo, ele fica assim, no final, as pessoas sentem uma atração, mesmo as pessoas que estão afastadas, a gente percebe que as pessoas nem fazem, assim, reverenciam Jesus na Eucaristia, mas sentem uma atração, sentem um amor, sentem um desejo da imagem do Sagrado Coração de Jesus. Como é que essa imagem atrai as pessoas, né, Padre Antônio? Eu comentei já muito lá na igreja, quando eu era criança, eu ficava encafifado porque o coração dele era do lado de fora, se todos os outros são do lado de dentro. Mas eu amava, tinha uma imagem do coração de Jesus na minha igreja quando eu era criança, e eu amava aquela imagem também. Ela, de fato, eu acho que é por conta disso, é porque é um coração muito à mão. Lá na minha paróquia, a gente tem uma imagem do coração de Jesus muito bonita, que a gente coloca
no altar nos dias, né, próprios de festa ou primeira sexta-feira, e é engraçado que o coração já está descascando, porque dá para chegar perto. Então todo mundo que vai lá põe a mão no coração dele. Então de vez em quando eu acho que está na hora de dar uma pintada nesse, mas depois eu penso, quer saber, eu não vou não. Eu acho que é de propósito, é para a gente perceber que talvez o coração dele se desgastou, né, por inteiro, porque estava ao alcance da mão da gente, né, e a gente foi lá e até o machucou, até o feriu, mas ele nunca retraiu o coração. Né? Assim, a leitura que em algum momento eu fiz do porquê ele ter o coração do lado de fora é porque tá aberto para todos, né? Todos são bem-vindos perto desse coração. O nosso coração a gente esconde, a gente guarda, a gente, sei lá, às vezes até, né, complica ele demais, mas o coração de Jesus não, está do lado de fora. É como que para mostrar, olha, tá aqui, pode pegar, né, é seu, né? E isso, claro que fala às pessoas, né? São coisas, é a pedagogia de Deus, são coisas que ninguém precisa explicar muito, né? Porque todo mundo entende, né? Então, a igreja sempre apostou muito nisso, nesse jeito de Deus ensinar. Tem coisas que a gente não precisa explicar como se fosse matemática, porque incrível, de uma maneira misteriosa, intuitiva, chegam no coração das pessoas. Né? No Catecismo da Igreja Católica, Laura, no parágrafo 478, o Papa Pio XII, que escreveu uma carta bonita sobre o Sagrado Coração de Jesus, ele diz que o coração de Jesus é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens. Eu acho que entra nisso que você falou. Quer dizer, a imagem do coração de Jesus é o símbolo ou sinal principal do amor com que Jesus ama ininterruptamente o Pai e todos os homens. Então, um sinal você não explica, um sinal sinaliza. Pelo menos se a pessoa está acostumada. Né? Vamos lembrar dos sinais de trânsito. Né? Quando o sinal verde acende, ninguém precisa dizer para o motorista, vai. Né? A não ser que ele esteja olhando na internet. Né? Mas ele entende, é verde, é para passar. O sinal ele fala por ele próprio. Então, o coração de Jesus, a imagem do coração de Jesus, é o sinal talvez mais próprio, né, do amor do Redentor. E nesse sentido, fala por ele mesmo. Todo mundo entende. E tem sido assim há séculos. Né? Desde que o Senhor foi, de alguma maneira, lembrando ou deixando claro ao coração de tantos santos e santas, né, que o coração dele é esse sinal de amor. Né? Pronto, eu acho que isso ninguém mais precisou explicar nada. É interessante que, pelo que eu me lembro, né, todos os santos que tiveram a experiência de, num momento de encontro com o Senhor, ver o coração dele, sempre viram um coração queimando. Alguns viram coisas diferentes. Né? Santa Gertrudes via uma criança dentro do coração de Jesus. Santa Margarida Maria viu uma coroa de espinhos. Santa Faustina não viu o coração, mas viu brotar do peito de Jesus, né, uma luz que envolvia o mundo inteiro. Cada um viu alguma coisa específica, mas me parece que todos os que viram um coração em chamas, um coração queimando. Tanto é que na ladainha do coração de Jesus há uma invocação na qual a gente diz isso, né? Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, de amor. Né? Então, fornalha ardente de caridade. O coração é sinal desse amor apaixonado e desse amor prático de Jesus pelo Pai e por nós. Um amor concreto, né? Um amor que queima, que exige, que obriga que se faça alguma coisa. Né? Não é um amor romântico que fica suspirando, é um amor que queima e que é um motor que impulsiona a fazer alguma coisa, né? e que acende quem está em volta.
porque o fogo é da natureza dele se espalhar, né? A não ser que você tenha alguma coisa à prova de fogo, né? O que se aproximar do fogo queima. Então, o coração de Jesus é assim. A não ser que você tenha um coração à prova de fogo, espero que não seja o caso, né? Mas quem se aproxima dele, quem se aproxima desse amor, né, de alguma maneira é aquecido e acaba queimando, acaba experimentando esse amor também. É profundamente consolador a palavra ama ininterruptamente o Pai eterno e todos os homens. Isso é algo, uma diferença tão grande da gente que ama e deixa de amar. A gente ama engasgado, né? Então, esse ama ininterruptamente nos inunda, assim, de uma consolação profunda e nos dá o desejo de buscar, de ir a esse coração para ser inflamado dessa chama ardente, né, que arde sem parar, para que a gente possa um pouco mais amar, não tão espaçadamente, indo e voltando como a gente faz, né? E é interessante, né, porque o amor do coração de Jesus é amor pelo Pai e por nós. E foi isso que, de alguma maneira, talhou a cruz, né? Na cruz, Jesus estava sendo fiel ao chamado do Pai. Ama-os até o fim. São João, que é o evangelista do coração, né, do coração de Jesus, foi o evangelista que, na última ceia, colocou, né, a cabeça no peito de Jesus. Ele diz explicitamente isso, que o Pai deu essa ordem a Jesus, que nos amasse, né, e nos amasse até o fim e nos desse vida. Ora, por amor ao Pai, Jesus não poderia jamais voltar atrás nessa ordem. Então ele nos amou e nos amou por inteiro e nos amou até o fim. Mas o amor de Jesus encontrou-se com pessoas, com uma humanidade pecadora, que não sabia amar, que não sabe amar por si própria. E quando o amor se encontra com o pecado, ele se torna sacrifício, ele se torna perdão, ele se torna entrega, ele é ferido. Santa Faustina tem uma frase na qual ela fala da cruz e fala disso, né? Quando o amor se encontra com o pecado, é isso que acontece. E de fato foi assim, né? O amor de Jesus é ininterrupto, é um amor irreversível ao Pai e, por obediência ao Pai, um amor que nos amou até o fim, que não voltou atrás em nenhum momento, que não guardou nada para si, por isso o coração aparece do lado de fora, né? Não tem nada escondido no coração de Jesus. Agora, o amor do coração de Jesus, esse amor total, ele se encontrou com um mundo de pecado. E por isso foi um amor ferido, foi um amor sacrificial, foi um amor que se tornou perdão, né? mas que jamais se interrompeu. Jesus jamais parou de nos amar. Jesus jamais desistiu de nos amar. Nada que nós fizemos foi motivo bastante para que ele voltasse atrás no seu amor. Então, o que fez a cruz foi essa dupla fidelidade de Jesus ao Pai e a nós, mesmo se encontrando com o nosso pecado, né? Esse amor é poderosíssimo, né? Esse amor foi maior do que o pecado. Esse amor cobriu uma multidão de pecados, né? Esse amor venceu o pecado. É esse amor, o grande poder de Cristo, e que a Escritura diz, foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Padre Antônio, eu fico pensando, porque, não me lembro agora a data, o senhor sabe, porque no seu amor ininterrupto por nós, Jesus percebeu que precisava aparecer daquela forma para Santa Margarida Maria, com aquela expressão como ela viu, né, com o coração do lado de fora, percebendo
penso eu, ser uma forma de tocar os corações mais endurecidos. Porque Jesus, no seu amor ininterrupto, eu sei que teve outros santos, mas eu sei que tudo começou com ela, essa menina, acho que era uma menina novinha, noviça ainda, né? Santa Margarida de Alacoque, né? Oh, meu Deus, lá na França que hoje está... Tem um lado que está afastado de Deus, mas tem muitos lá que a gente sabe também, porque não é divulgado, que amam a Jesus. Então, e ele apareceu para essa irmã, né, daquela forma tão forte, para, de algum jeito, derramar uma nova ternura no nosso coração. Não estava sendo suficiente do jeito que a gente estava vivendo a vida de fé até aquele instante. Porque Jesus quis aparecer para aquela irmã. Eu penso, Padre Antônio, porque a gente estava assim, com o nosso coração esfriando em relação ao amor do Pai dele por nós. Né? Sim. Deus responde à necessidade de cada época, né? A providência de Deus tem as soluções, tem as respostas. E, de fato, as manifestações do coração de Jesus a Santa Margarida Maria, de algum modo, foram um remédio para algo que, se não tivesse remédio, ia ser um negócio muito ruim para a igreja. Foi para aquele tempo, mas foi, de algum modo, vencido a longo prazo. Primeiro, o século de Santa Margarida Maria, século XVII, é um século muito fecundo em santidade. Surgem, de um modo especial na França, no iniciozinho, ela já é mais da segunda metade, pessoas suscitadas por Deus com dons, com carismas muito particulares para as missões e para falar de maneira simples e ao mesmo tempo densa, profunda, da comunhão de Deus com os homens através de Jesus. Então a gente tem São Francisco de Sales, que foi o fundador da ordem a qual pertenceu Santa Margarida Maria. A gente tem São João Eudes, a gente tem São Luís de Montfort. Todos eles têm um chamado de Deus a anunciar o Evangelho em todas as instâncias. É interessante que alguns deles conseguiram falar a gente poderosa, gente rica e gente muito simples. E tinham um ardor missionário incrível. Né? São João Eudes, São Luís de Montfort, as histórias de missões deles são de... São Luís de Montfort morreu de cansaço, né? De esgotamento. Né? 43 anos, morreu esgotado, né? de tanto fazer missões. Né? Então, essa gente se consumiu para anunciar o Evangelho e anunciou o Evangelho do coração de Deus, né? Do amor de Deus pelos homens. Óbvio, numa linguagem que não é do século XXI, mas numa linguagem que chegou muito no coração das pessoas do seu tempo. São Luís de Montfort, que é um santo que eu queria muito conhecer um pouquinho mais, eu estou devendo ele, eu estou precisando ler um pouquinho mais sobre ele, mas me encanta muito porque num tempo em que na França havia uma sede muito grande de conhecimento, lembrando o século XVII, a gente já está caminhando em direção ao iluminismo, né? Todo aquele racionalismo que a filosofia moderna trouxe. São Luís de Montfort tem uma sacada, né? Toda a espiritualidade dele, que as pessoas conhecem sob o ponto de vista, né, da devoção à Nossa Senhora, mas gira em torno do mistério da encarnação, Jesus Cristo, a sabedoria encarnada. Né? As irmãs que ele fundou são irmãs filhas da sabedoria. Então, ele entende, olha, o nosso tempo, o nosso século, clama por sabedoria, clama por conhecimento. Né? Os homens estão distorcendo
né? Talvez essa busca do conhecimento e buscando uma sabedoria que não é a verdadeira sabedoria. Então ele diz aos homens do seu tempo: vocês querem sabedoria? Busquem em Jesus. Ele é a sabedoria encarnada, né? Ele é o verbo de Deus feito carne. Então, vocês querem sabedoria, vocês querem conhecimento? Ok, mas não se enganem buscando em outros lugares, busquem nele. E, ao mesmo tempo, fala de Jesus de uma maneira tão próxima, tão amorosa, por meio da devoção à Nossa Senhora, né? Que é mãe, né? Que, enfim. Então, isso para falar de um deles, né? A gente poderia falar de todos os outros, né? Agora, por que Jesus manifesta o coração dele, né, a Santa Margarida Maria? Ora, como a gente falou, esse tempo é o tempo do racionalismo. Tudo aqui, muito pouco aqui. Havia na igreja uma heresia correndo que ela falava muito, de modo especial, às pessoas mais capazes, às pessoas mais bem formadas, que era uma heresia chamada jansenismo, porque tinha sido divulgada, ou proposta e depois divulgada, por um bispo chamado Jansênio, na região dos Países Baixos. E essa heresia ela era uma forma de racionalismo, vamos dizer assim, travestida de uma grande exigência de seriedade, de uma grande exigência de retidão, mas era uma forma de racionalismo e de elitismo muito grande. Nos meios jansenistas, as pessoas quase não comungavam, porque se imaginava que a comunhão era um prêmio para as pessoas de fato muito santas, né? E tal, trazendo um monte de problemas com isso. Não dá para a gente esmiuçar muito isso, sim, mas o jansenismo corria o risco de tornar o catolicismo um pouco o que alguns ambientes do protestantismo da época se tornaram, né? Uma religião que reduz tudo, né, àquilo que a razão é capaz de abarcar, né? Isso na Alemanha protestante, por exemplo, causou devastação da fé em vários ambientes. Então, o jansenismo caía muito nessa direção. E, de repente, Jesus se apresenta a Santa Margarida Maria mostrando não o cérebro, mas o coração. A gente entende que o coração não é um pedaço de Jesus, mas como o Papa Pio XII diz, um símbolo do amor misericordioso com o qual, amando o Pai, ele também ama a nós, né? Esse amor ininterrupto, esse amor que nos precede, esse amor que é possibilidade de transformação na nossa vida, esse amor que pede mais do que qualquer outra coisa, confiança. Então, isso dá um nó na lógica do jansenismo, uma lógica dura, moralista, tanto é que eles detestam a devoção ao coração de Jesus e fazem tudo para que ela fique esquecida. E a devoção ao coração de Jesus começa num convento de clausura. A primeira festa do coração de Jesus aconteceu no noviciado do convento. Então, e de repente, por conta de um sacerdote jesuíta que o Senhor enviou a Santa Margarida Maria, que foi confessor dela por pouquíssimo tempo, São Cláudio, de repente essa devoção ao coração de Jesus vira um rastro de pólvora. Então esse confessor, né, dela acabou se tornando santo. Se tornou santo e foi um instrumento também para que essa devoção, de alguma maneira, saísse do contexto só ali do convento das irmãs e se espalhasse. Mas foi uma devoção que foi resposta de Deus para um momento em que a igreja estava fazendo escolhas muito sutis, porque não era nada dito, vamos ter que escolher esse caminho ou aquele, mas era algo que estava acontecendo. Então, poderíamos ter nos tornado uma igreja que reduz toda a revelação a um racionalismo, ou seja, aquilo que a razão humana é capaz de entender e contemporizar. Ou então poderíamos ter transformado o cristianismo num moralismo, né? Que tudo está centrado muito mais no que a gente é capaz do que na misericórdia de Deus que nos precede em tudo.
ou numa forma de elitismo, quer dizer, uma elite salva e uma grande massa de gente com a qual Deus não se importa, porque afinal o amor de Deus é direcionado para aqueles que foram predestinados a Ele, e todos os outros, a grande maioria, não importam mais. E Jesus vem mostrar o coração dele, reclamando que nós o amemos. Tanto, esse é o coração, ele diz a Santa Margarida Maria, esse é o coração que tanto amou os homens e que recebe tanta ingratidão. Me amem também. Então é um chamado ao amor, não é um chamado à intelecção, não é um chamado a uma moralidade, é um chamado a um relacionamento que envolve uma mudança de vida, portanto, uma vida correta, que envolve amar a Deus, como diz já a Sagrada Escritura, também com toda a mente. Então Deus não nos quer amando a Ele só com o coração, Deus nos quer amando a Ele com tudo, também com a nossa mente. Mas o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento. Não é a apreensão de uma ideia, não é o fazer algumas coisas, é um relacionamento. E isso estava se perdendo muito. Então, a devoção ao coração de Jesus, como ensinada a Santa Margarida Maria, ela chega nessa hora. E aí ela vira do avesso. Esse caminho que estava fazendo muito mal aos cristãos católicos, né? E que perdurou um tempão, essa mentalidade ainda foi. Mas, no fundo, eu acho que ela foi vencida muito por conta dessa devoção. E a gente pode dizer, então, Padre Antônio, também um chamado a dizer, a viver a confiança, a dizer, eu confio em vós, Senhor, eu confio no teu amor. Sim, o início de tudo é o amor de Deus. Deus nos escolhe por amor. No amor nós somos salvos e no amor nós somos capacitados a uma vida nova, né? a uma atitude nova. Então tudo é possível pelo amor do Senhor, que nos chega por meio do coração de Cristo. Sem isso, nossas obras nunca seriam o bastante. Qualquer tentativa nossa de compreender ou de apreender a Deus, né, seria leviana, né? Nós ficaríamos cegados sempre, né? E mesmo a nossa eleição, né, nós fomos eleitos por Deus por amor. Por amor. Ele nos escolheu por amor. E não apenas para separar alguns eleitos e outros que não são. Não. Ele ama a todos, né? Ele deseja que todos sejam salvos. O amor dele, a eleição dele precede, é anterior ao nosso pecado. Então, é por amor, né? Tudo gira a partir disso. Tudo funciona, vamos dizer assim, a partir disso. Sem esse horizonte, a gente acaba reduzindo o cristianismo a alguma coisa que é menor do que ele. Então, a devoção ao coração de Jesus não tem nada a ver com sentimentalismo, né? Não tem a ver com uma parcialidade de cristianismo, mas o contrário, sem essa percepção do coração de Cristo, como o coração por meio do qual Deus nos amou, também com afetos humanos, né? Ele se aproximou de nós, também usando, como diz, né, o profeta Oséias, laços de humanidade, né? Sem isso, a gente correria o risco de transformar o cristianismo ou num moralismo, ou num racionalismo, ou num elitismo, reduzir o cristianismo a alguma coisa muito menor do que de fato ele é. E Padre Antônio, assim, a gente vendo o fundamento bíblico na palavra de Deus, do coração de Jesus, tem algumas passagens que quase que nos despertam para entender essa imagem, né? Acredito que uma das passagens seja exatamente quando ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Exato. Isso? Já no Antigo Testamento a gente tem passagens que falam do coração de Deus. Não são muitas, mas no Antigo Testamento as leituras que normalmente se pega para a solenidade do Sagrado Coração de Jesus são leituras que falam
do quanto o Senhor nos amou e nos ama por meio de uma linguagem que toca o... como pode, né? Deus nos amar desse jeito? Então, Oséias, Ezequiel, né? Cântico dos Cânticos, que é um livro tão pouco... Você sabe que é o livro mais comentado pelos santos, pelos autores espirituais? O livro mais comentado da Bíblia é o Cântico dos Cânticos. Ao mesmo tempo que é um dos menos... No dia a dia da gente, é um dos menos que a gente olha menos, né? Mas o livro bíblico que os santos mais comentaram, que os autores espirituais mais comentaram, foi o Cântico dos Cânticos. Engraçado, né? Que fala numa linguagem de um amor muito humano, desse amor de Deus que é sublime, que é perfeito, né? Mas que tem que chegar a nós de um jeito que a gente entenda, né? De um jeito condescendente. Então o Senhor manifesta o amor dele de uma maneira afetuosa, generosa, e por aí vai, para que a gente possa entender que é amado, né? Então, já no Antigo Testamento, você tem textos que, na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, são usados para nos lembrar disso, né? Os textos do Novo Testamento, você tem textos do apóstolo Paulo que falam das insondáveis riquezas de Cristo, né? Do amor de Cristo, que nós devemos conhecer a largura, a altura, o comprimento, a profundidade, né? Agora, nos evangelhos, você tem textos que falam do coração de Jesus de uma maneira mais imediata. Esse que você lembrou talvez seja o mais famoso, né? Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, debaixo do peso de tantos fardos. É a própria imagem, eu associo assim, diretamente a gente poder ouvir Jesus dizendo isso. Eu acho que cada pessoa, mesmo que esteja afastada de tudo, ouvir essa: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, é tudo que a maioria dos homens e mulheres estão sentindo no momento. Sobrecarga. Até porque a vida da gente hoje está de um jeito que eu acho que a gente não foi nem muito feito para isso, né? Então, é uma sobrecarga real, de muitos tipos, né? E uma sobrecarga que às vezes acaba levando a gente no desejo, na necessidade de aliviar esses fardos, acaba levando a gente a procurar descanso tão longe dele, tão longe do Senhor. Quando ele diz: eu tenho descanso para as vossas almas. Jesus sabe que o cansaço mais cansativo não é o cansaço do corpo, é o cansaço da alma. Quando a alma está cansada de ter que lutar, cansada de viver às vezes, e ele diz: eu tenho descanso. A gente às vezes procura esse descanso tão longe, né? E em coisas que de fato não nos descansam. Talvez elas nos... Enganosamente. Talvez elas nos distraiam, mas não nos descansam. E Jesus diz: venham a mim, venham a mim. Né? Ele não está pedindo que venham a mim vocês todos que estão 100% legais. Venha a mim você que está tranquilão. Venha a mim você que está cansado e sobrecarregado. Então ele sabe o que vai chegar. E ele diz: vem, é você que eu quero. Vem, eu tenho descanso para a sua alma. Olha, eu vou até te dizer mais, Laura, para muita gente, inclusive a gente dentro da igreja, aceitar o convite de Jesus para descansar a alma é um negócio muito complicado. Porque a gente não foi muito formado para entender que ele tem descanso para nós. A gente sempre acha que ele vai sobrecarregar a gente um pouco mais. Não posso parar. Que ensino errado. Pois né? Não posso parar, tenho que fazer, eu tenho que dar conta. Deus quer mais alguma coisa. Quando, na verdade, a gente embola com o nosso relacionamento com Deus muito da nossa ansiedade. Sim. Né? Ontem caiu, eu queria tanto descobrir quem é aquela irmã. Ontem eu estava vendo alguma coisa no Instagram, caiu uma freirinha de clausura agostiniana recoleta, não aqui no Brasil, não sei se aqui elas têm algum mosteiro, mas ela falava em espanhol, então ela dizia assim, ela estava conversando com um frei agostiniano, e uma já senhora, devia ter uns quase 80 anos, e ela dizendo assim, mas uma mulher muito, sabe, leve. Ela dizia assim: padre, o eixo da minha vida é esse. Eu vivo para a glória de Deus, para o aumento, para a expansão da nossa ordem, que é o motivo específico das orações delas,
e para o bem dos homens, para a salvação das almas. Um dia eu entendi, eu vivo para isso. E quando eu entendi isso, pronto. Há dias em que as coisas são muito difíceis, são muito complicadas, mas eu sei o porquê. Então eu volto para isso e eu enfrento tudo de um jeito diferente. Essa moça, essa irmã, essa senhora, me deu a impressão de que ela entendeu o que significa eu tenho descanso para as vossas almas. Porque ela está dando a vida, ela está enfrentando dificuldades como todo mundo enfrenta, mas ela não está transformando isso numa ansiedade frenética de quem não pode parar, de quem tem sempre que estar fazendo alguma coisa, de quem não... Não, eu entendi o que Deus quer de mim, o meu coração está em paz com isso. Eu estou fazendo isso, mas o meu coração está em paz com isso. E quando as coisas não saem muito boas e quando as coisas não saem muito legais, eu entendo que Deus tem maneiras de fazer as coisas que não são as minhas. Ela falou assim. Nossa! Né? Então, Deus pode transformar até aquilo que para a gente é um insucesso, ou usando uma palavra, um fracasso, num instrumento para aquilo que Ele quer fazer, contanto que a gente entenda que Ele tem caminhos que não são os nossos e que a gente esteja sempre dando o nosso sim para Ele. Mas não me pareceu nem de longe uma pessoa sobrecarregada. Não me pareceu nem de longe uma pessoa ansiosa. Mas, no geral, mesmo a gente que está na igreja, a gente tem uma coisa de que o tempo inteiro, sabe, não pode parar, não pode parar. Aquela história americana, né? O show não pode parar, o show tem que continuar, né? Menos. Jesus chama aqueles que estão sobrecarregados e Ele tem descanso para a nossa alma. Ou seja, Ele tem remédio para essa ansiedade teimosa que a gente experimenta. Né? E então depois Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu adoro essa expressão, aprendei de mim. Porque Jesus não disse aprendei sobre mim. Ele disse aprendei de mim. Eu posso aprender sobre Jesus estando longe de Jesus. Agora, para aprender de Jesus, eu tenho que estar com Jesus. Aprender comigo. Então, sabe, há muitas pessoas que aprenderam muito sobre Jesus, né? E aprenderam coisas interessantes, mas que não consideram que devam aprender algo com Jesus ou de Jesus. Até porque, para algumas pessoas, ele já foi e acabou. Né? Ele está morto. Mas para um cristão, não. Jesus está vivo, é real, e a gente tem muita coisa para aprender dele. E não é só sobre ele, há coisas que a gente só aprende se a gente aprender dele. Então a gente deve estar com ele para isso. É outra coisa. E aí o que ele nos ensina? Ele nos ensina o coração dele. Mansidão e humildade. Coisas que a gente precisa aprender tanto, né? Porque eu não sei você, mas não são meu forte. Então, mansidão e humildade. É isso que a gente aprende na escola do coração de Jesus. E tudo começa, para chegar aí, aprender de mim, me comove muito saber que a cada dia, a cada instante, Jesus faz esse convite, vinde a mim. Poder pensar que Ele está falando isso agora para cada um de nós, para o Papa, para aquela pessoa que está trabalhando ali na cozinha agora, vinde a mim. Tem essa ideia de que exige um passo aí, né? Sim. Para eu ir a Ele, né? Exige alguma coisa. Eu penso que um passo, de acordo com aquilo que eu estou vivendo, vinde a mim, e aí ele explica, né? Vós, conhecendo bem a nossa situação, os cansados, enrolados, sobrecarregados, né? E é uma promessa bendita, e eu vos aliviarei. É uma promessa que a gente esquece com facilidade e que essa festa do Sagrado Coração de Jesus vem nos trazer, vem nos recordar, e eu vos aliviarei. Ele, o fiel, a testemunha fiel e verdadeira, está prometendo a cada coração, a cada um de nós. E eu vos aliviarei. E é interessante isso, né? Você falou. Quer dizer, na verdade, ele primeiro deu todos os passos para se aproximar de nós. Né?
Então, ele desceu do céu a nós. Então, ele fez a viagem, de fato, mais difícil. E aí, agora, é como se ele estivesse diante de nós, dizendo, agora vem. É como se ele estivesse dizendo, não deixa o cansaço te impedir de vir a mim. Porque uma pessoa cansada, ela às vezes pensa até se vai dar mais um passo. Né? Não, esse passo esse passo vai fazer toda a diferença. Vem a mim. É esse passo. Né? Esse é o passo que vai mudar a sua vida. Né? Não é continuar correndo, não é continuar agitado. É engraçado, né? Porque existe uma coisa, eu não sei se eu vou me fazer entender, mas quando a gente insiste muito numa coisa e não funciona e não dá certo, a tendência da gente é insistir um pouco mais. Quando a gente está fazendo força para uma coisa e está difícil, a tendência da gente é fazer um pouco mais de força. Não é pensar, peraí, será que eu estou mexendo do lado certo? Será que eu estou fazendo do jeito certo? Não, a tendência da gente é, agora é que eu vou mesmo. Né? E Jesus está dizendo, olha, você está cansado, você está tentando do seu jeito. Até aqui você tentou do seu jeito. Não conseguiu muita coisa. Lembra que a sua tendência é fazer mais força ainda agora. Para um pouquinho, vem a mim. Eu vou descansar o seu coração primeiro, eu vou ensinar você o caminho da mansidão, da humildade, e aí você vai aprender a fazer de outro modo. Exemplo, a gente está falando com o pessoal em casa, e não está tendo muito retorno. O que a gente pensa? Eu vou falar mais alto, agora eu vou gritar, agora eu vou falar mais, até quando na verdade às vezes, espera aí, não está funcionando, então espera, Senhor, qual é o passo que eu tenho que dar? Me mostra a hora certa de falar. Ou será que eu tenho que falar de outra coisa? Ou será que eu tenho que fazer algo ao invés de falar? Mas a tendência da gente sabe, bater mais naquela tecla, às vezes até quebrando a tecla. Então, cansaço significa que eu estou tentando, que eu estou fazendo, que eu estou correndo. E talvez o Senhor diga, olha, para um pouquinho, vem a mim, eu vou ensinar você a fazer do jeito melhor, para que você não precise se cansar inutilmente, como São Paulo diz, dando socos no ar, mas para que você possa dar os passos acertados. Então, descansar no Senhor, que é uma expressão que a gente não é acostumado a usar, né? Mas é uma expressão fundamental, tem a ver com isso. Outro dia, a gente poderia conversar sobre isso, mas Jesus se apresenta no Novo Testamento de muitas maneiras, né? De maneiras que os judeus do tempo dele compreendessem. Jesus se apresenta no Novo Testamento de uma maneira muito interessante. Ele se apresenta como o sábado. Sábado era o dia de descanso dos judeus. Quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, venham a mim, e o tempo que vocês vão ter comigo é um tempo de descanso. Ele está dizendo isso. Olha, você não precisa esperar até o próximo sábado para descansar. Se você precisa de descanso, e descanso para a alma, que é muito mais necessário do que para o corpo, eu sou o seu descanso, eu sou o seu sábado, eu sou o dia do descanso. O tempo que você tem comigo agora é um tempo de refazer-se, é um tempo dado pelo Senhor para você. Então existem passagens do Novo Testamento, quando Jesus fala algumas coisas com os fariseus e eles ficam para morrer, nos quais, na verdade, a gente não percebe muito isso, porque não é muito próprio da nossa cultura. Mas um judeu do tempo de Jesus entendia que ele estava dizendo, olha, eu sou o descanso de Deus para vocês. Uma das vezes que eu fui à Terra Santa, a gente chegou na tardezinha da sexta-feira. E aí o nosso guia, que era judeu, falou, vocês querem ir ao Muro das Lamentações para ver o pessoal recebendo o sábado? Claro, chegamos, já fomos direto. Menina, quando a gente chegou naquele pátio do Muro das Lamentações, tinha muitos judeus e eles dançavam, e eles pulavam, e eles cantavam, recebendo o sábado, porque no calendário judaico o dia começa no pôr do sol anterior. Então o sábado começa quando o sol da sexta-feira cai. Então, eles estavam pulando e dançavam, faziam, uns homens até velhos com aquela barba, faziam aquelas voltas dançando, recebendo o sábado, recebendo o descanso de Deus, que é sinal do dia do Senhor, quando a humanidade e a criação vai repousar em Deus.
Pois Jesus disse, eu sou o sábado, descanse em mim. Será que a gente não podia acolher Jesus desse jeito? E não precisa esperar até sábado, né? Nem domingo, nem segunda, agora, hoje, né? Será que a gente não poderia acolher Jesus desse jeito hoje? Senhor, que alegria, tu és o descanso do Pai para minha alma, tu és o meu repouso, né? Como diz Santo Agostinho, nosso coração foi feito para o Senhor e só descansa quando se põe nas mãos do Senhor. Então, esse é o coração de Jesus aberto para nós, como um dia de sábado chegando, ele está esperando pela gente, para que a gente corra até ele e encontre nele descanso, né? A vitória sobre a ansiedade. Padre Antônio, eu só entendo essa palavra de Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos, junto com a palavra do Salmo, parai e reconhecei que eu sou Deus. Percebo que hoje a gente cai com muita facilidade nesse corre-corre, inclusive com as coisas de Deus, às vezes, né, erroneamente, sem perceber. Então, por isso eu entendo como é que num salmo, uma palavra de Deus, ele fala para a gente parar. Ué, para parar? Parai e reconhecei que eu sou o Deus que digo, vinde a mim. Então, Jesus parava muitas vezes, né? Muitas vezes. Ele tinha uma vida ativa, não, agora vamos para outra cidade, agora vamos... Mas ele tinha os seus momentos em que ele parava sozinho com o Pai e que ele parava com seus amigos, né? Então, sinto nesse vinde a mim, nesse chamado de Jesus, também um chamado para parar. Tem pessoas que acham que é impossível, não tem como. É até uma loucura. Se eu parar, o mundo acaba, a comunidade acaba, porque, na verdade, a igreja acaba. A gente acha que é a gente que tem... A gente é que é Deus. Aí a gente muda o salmo e diz assim, não posso parar. Sabei vocês que eu sou Deus. Ai, que mas, horror. mas na verdade é um pouquinho isso, né? Então, mas isso que você falou é fato. Há momentos em que a gente tem que parar e saber, olha, Deus é Deus, eu não sou. Então... chega um momento em que espera um pouquinho, para um pouco, né? Se alegra com o que foi feito, né? Descansa um pouco do que foi feito e por aí vai. Então, mas como a gente não reconhece que ele é Deus, a gente acha que a gente é, então por isso que a gente pensa que não pode parar. Não posso parar, eu sou Deus, né? Se eu não fizer, o mundo acaba, né? Quando na verdade a gente sabe que não é isso, né? Então, às vezes, parar um pouquinho talvez possa ser um sinal de humildade, né? Eu não dou conta sozinho, eu não tenho solução para tudo, eu preciso estar com o Senhor para depois poder voltar para junto dos meus e ser instrumento de Deus para eles. Se eu não recebo nada de Deus, o que eu vou ter para dar para os outros? Eu vou dar a mim mesmo? O que eu tenho? Né? Não funciona, não é o bastante. E se eu não aprender dele, se eu não aprender com ele, eu não vou encontrar o descanso, né? Aprendei de mim e encontrareis. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Essas duas características que ele podia falar que sou bondoso, mas Jesus fala que sou manso e humilde. Essas duas virtudes, essas duas características do coração de Jesus, a gente só consegue experimentar parando e descansando nele, né, Padre Antônio? Humildade, às vezes, e a gente sabe que é de fato assim, às vezes as paradas que a vida obriga a gente a dar é que nos tornam humildes, né? Sabe quando a gente fica doente e depende de uma pessoa, ou quando a gente percebe que não vai durar para sempre, aí a gente cai na real, né? E pronto, e que beleza, né? Pois é, né? Quando a gente tinha certeza que aquele trabalho ia ser um sucesso garantido, e foi um fracasso total. Né? E a gente às vezes fica atarantado, né? Mas olha, como aquela irmã, né, que eu falei, que eu vi no videozinho, pena que eu não guardei, você fez, fazendo aquilo que o Senhor esperava de você, você fez aquele trabalho para a glória de Deus, para o bem das almas, dando seu sim a Deus? Pois então, se é sucesso ou fracasso, já não cabe mais a você. A Madre Teresa de Calcutá tem uma frase muito bacana sobre isso, né?
Deus não me chamou para ter sucesso, Deus me chamou para ser fiel. Então, ser fiel é dizer sim para Deus. O sucesso aparente ou fracasso, isso não é mais com a gente. Se a gente fez, né, e foi para o Senhor, e foi para o bem das almas, basta. Né, basta. Isso aí, como isso vai frutificar na eternidade, a gente não faz ideia. Agora, o critério humano, às vezes, engana bastante e deixa a gente ansioso. É sempre o critério humano que deixa a gente ansioso. O critério de Deus, não. Padre Antônio, essa fidelidade, a gente só vive na oração cotidiana, não tem outro meio, né? É porque é na oração que a gente alinha com Deus, né, cara? Senão o barulho engole a gente e arrasta a gente. A gente vai fazer igual ou pior do que o mundo espera, né? Então, voltando sempre para o Senhor, voltando sempre para o coração do Senhor, né? Fica aí uma sugestão, né, para os irmãos nesses diazinhos agora, hoje, amanhã, depois que já é a festa do coração de Jesus, de a gente pegar a ladainha do coração de Jesus, dar uma olhadinha em algumas daquelas invocações e trazer para a vida da gente. O que é essa invocação? Essa foi fornalha ardente do coração de Jesus. Pois é, o que isso significa para a gente? O que isso me ensina? Ou o que eu descubro sobre Jesus olhando para essa invocação? Pode ser uma maneira da gente se preparar bem para a festa e vai trazer fruto, tenho certeza disso. Padre Antônio, nessa passagem ele termina dizendo: porque o meu jugo é suave, meu peso é leve. Primeiro ele fala dos cansados e depois ele fala... muita gente tem dificuldade em entender esse... Isso está em Mateus 11, né? 28, 29 e 30. Quando ele fala: vinde a mim, tomai o meu jugo sobre vós, aprendei de mim. No final ele fala isso: o meu jugo é suave e o meu peso é leve. É isso aí mesmo. Olha, a gente sabe que jugo é um negócio que se usava, né? Tipo, a gente poderia chamar de uma parelha, né? Colocado sobre, né, o lombo dos animais para eles ararem juntos, né? Quando Jesus fala do jugo dele, ele está dizendo: olha, eu vou estar do seu lado. Isso faz o jugo ficar leve, porque é dividido com ele. Quando a gente se sobrecarrega, normalmente é porque a gente está trazendo tudo para a gente. A gente quer carregar, como a gente às vezes fala: estou levando o mundo nas costas. Ou então como a gente fala: essa casa aqui, se não for eu, ela desaba, porque eu carrego essa casa nas costas. Olha lá o que tu está arranjando, né? E é óbvio que isso sobrecarrega a gente. Mas quando a gente se deixa colocar debaixo do mesmo jugo dele, então, primeiro, a iniciativa é dele, o jugo é dele. Ele divide o peso com a gente, né? E isso não permite que o jugo nos esmague. A sobrecarga nos esmaga. Quando a gente traz tudo para a gente, quando a gente acha que vai ter que fazer tudo e esquece que tem um Senhor, quando a gente assume coisas que inclusive nem Deus pede da gente, porque sobrecarga também significa isso, né? Nem Deus te pediu para assumir uma determinada coisa, você resolve ir lá e pegar. Tá bom, isso em algum momento vai me cobrar algo, né? Na minha cabeça, na minha saúde, no meu coração, em alguma coisa, né? Agora, quando você abraça o jugo do Senhor, que é a cruz de cada dia, e só essa, você pode ter a certeza de que você vai encontrá-lo debaixo da cruz. Você vai encontrá-lo carregando esse jugo junto com você. O jugo não vai mais te esmagar, né? Ele vai ser na medida certa, né? Jesus certamente vai levar até o peso maior desse jugo. Vai pesar mais sobre ele do que sobre a gente. Como ele teve ajuda do Cirineu. Do Simão Cirineu para carregar a cruz. Ele também. Exato. Ele sabe e agora ele quer ser o Cirineu da gente, né? Então, dividir com ele o jugo e abraçar esse fardo chamado cruz de cada dia, no qual a gente sempre encontra o Senhor, né? Debaixo da cruz de cada dia, a gente sempre vai olhar para o lado e vai ver que ele está carregando com a gente. Então, amém. Esse é o segredo, né? Laura, vamos ficando por aqui, senão os irmãos vão embora e a gente fica papeando junto aqui, eles vão fazer outras coisas. Mas fica aí o chamado para a gente preparar bem a festa, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus,
e fazer desse dia um dia especial. Faça do dia o dia especial. Se você tem um quadro, uma imagem do coração de Jesus, não precisa comprar umas flores caras. Quem sabe, em algum lugar, pega umas flores, coloca ali. Se você pode dar uma olhadinha na ladainha, faça. Escolha um título para você repetir ao longo do dia. Ou então, quem sabe, aquela ladainha que a gente conhece, aquela jaculatória que a gente conhece bem, voltar a usá-la, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Quem sabe já é uma maneira bonita da gente preparar e viver a festa, né? Então, vamos lá. Gente, Deus abençoe, uma alegria, estamos juntos. Laura, uma alegria estar junto com você. Vamos nós, no coração de Jesus, estamos unidos sempre. No coração de Jesus, amém. Até logo, gente. Tchau, tchau. Tchau, irmão.